Capítulo 19. Humildade que magnifica. A humildade é frequentemente mal compreendida. Alguns acreditam que é sinônimo de fraqueza, resignação ou abdicação da própria dignidade. Outros a confundem com falta de ambição ou com subestimação dos próprios talentos. Mas a verdadeira humildade não tem nada a ver com abnegação ou submissão. A humildade autêntica é força, sabedoria e grandeza de espírito. Ser humilde não significa pensar menos de si mesmo, mas sim pensar menos de si mesmo. Não se trata de desconsiderar seus dons, mas sim de reconhecer que esses dons são parte de um plano maior, que não foram criados apenas para o seu benefício, mas para o bem de todos. Humildade é lembrar que você é uma centelha única dentro de uma imensidão infinita e que seu valor não precisa ser comparado ao dos outros. O ego busca constantemente se elevar acima dos outros. Alimenta-se de títulos, conquistas, aparências. Quer sempre ser visto, reconhecido, aplaudido. Mas a humildade, por outro lado, não busca brilhar. Ela simplesmente brilha. É como uma flor que abre suas pétalas sem precisar anunciá-lo, confiando que sua fragrância falará por si. A humildade eleva porque nos conecta à verdade essencial. Não possuímos nada. Tudo é um presente. A vida, o ar, o amor, até mesmo o corpo que habitamos, são presentes que recebemos sem tê-los pedido. Quando reconhecemos isso, nossos corações se enchem de gratidão e paramos de andar com arrogância. Ser humilde é saber aprender com todos. O sábio humilde não se acredita superior a ninguém. Ele reconhece que cada pessoa, cada experiência, até mesmo cada erro, traz consigo uma lição. Ele não olha de cima ou de baixo, ele olha em nossos olhos. A humildade nos coloca em um lugar de constante abertura, onde toda a vida se torna um professor. A humildade também se reflete na maneira como servimos. O serviço autêntico não busca reconhecimento, não espera recompensas, não calcula benefícios. É um ato natural, uma resposta do coração que entende que o bem de um está ligado ao bem de todos. A pessoa humilde serve porque entende que nesse gesto, o divino em cada ser é honrado. Na vida cotidiana, a humildade se manifesta em gestos simples. Ouvir verdadeiramente quando alguém fala, reconhecer quando está errado, pedir ajuda quando precisa, ser grato pelo que recebe e apreciar o que os outros fazem por você. São pequenos atos que, no entanto, constroem relacionamentos profundos e autênticos. Humildade não significa esconder seus talentos, mas sim oferecê-los ao mundo com alegria. Não é negar sua luz, mas compartilhá-la sem orgulho. Quem é verdadeiramente humilde não precisa anunciar o que faz, porque toda a sua vida se torna um testemunho. Sua grandeza não está no que proclama, mas na paz que irradia. A arrogância, por outro lado, sempre precisa se provar. Busca aplausos, compete e se alimenta de comparações. Mas quanto mais alto o ego grita, mais vazio ele se sente. A humildade, em seu silêncio, é muito mais poderosa. Ela não precisa competir, pois sabe que cada ser tem seu lugar único no universo. A humildade também é fundamental para o caminho espiritual. Muitos caem na armadilha de acreditar que o conhecimento ou a prática os tornam superiores. Mas a verdadeira espiritualidade se mede pela capacidade de amar e servir, não por títulos ou experiências extraordinárias. A alma humilde reconhece que o divino não se conquista, se recebe, e que somente um coração livre de orgulho pode abrigar essa presença. Uma prática poderosa para cultivar a humildade é a gratidão diária. Todas as noites, antes de dormir, lembre-se de 3 coisas pelas quais agradecer. Ao fazer isso, você reconhece que nem tudo depende de você, que a vida está sempre te apoiando, que você não é autossuficiente, mas interdependente. Essa consciência suaviza o ego e fortalece a humildade. Outra prática é ouvir com abertura. Da próxima vez que alguém compartilhar algo com você, evite pensar em como responderá ou em como provar seu ponto de vista. Simplesmente ouça.
Procure entender antes de ser compreendido. Ouvir profundamente é um ato de humildade, pois envolve reconhecer que a outra pessoa também tem sabedoria para contribuir. A humildade também se treina pedindo perdão. Reconhecer um erro não o torna menor, torna-o mais humano, mais autêntico. O orgulho resiste a admitir falhas, mas a alma humilde sabe que errar faz parte do aprendizado. E também sabe que pedir perdão não diminui a dignidade, mas sim a aumenta. No silêncio da natureza, podemos aprender muito sobre humildade. A árvore não se vangloria de seus frutos, ela simplesmente os oferece. O rio não resiste ao caminho, ele flui e nutre tudo em seu caminho. O sol não exige reconhecimento, ele brilha igualmente para todos. Toda a criação é um exemplo de humildade em ação. Hoje, quero convidá-lo para um exercício reflexivo. Pense em uma área da sua vida em que o orgulho ainda pesa muito. Um relacionamento, uma conquista, uma ideia. Pergunte a si mesmo: o que aconteceria se eu olhasse para isso com humildade? O que mudaria se eu abrisse mão da necessidade de estar certo ou de ser reconhecido? Essa pergunta, por si só, pode abrir uma porta para novas formas de se relacionar. Lembre-se, a humildade não diminui você, ela o torna maior. Porque ao reconhecer que você não é tudo, você se abre para a imensidão. Porque ao se livrar da máscara do ego, você permite que sua essência brilhe. Porque ao parar de se comparar, você encontra paz em simplesmente ser você. A humildade que engrandece não é uma virtude distante, é um caminho diário. Ela é cultivada no pequeno, no cotidiano, no invisível. E quanto mais você a pratica, mais descobrirá que o verdadeiro poder não está em se impor, mas em servir. Não em demonstrar, mas em amar. Não em ocupar o centro, mas em reconhecer que todos fazemos parte do mesmo círculo sagrado. Capítulo 20. Liberdade interior. Muitas pessoas falam sobre liberdade como se fosse apenas um estado externo, não ter correntes físicas, não estar sujeito a um governo injusto, poder escolher onde viver ou o que fazer. E embora tudo isso seja valioso, a verdadeira liberdade não começa fora, mas dentro de você. A liberdade interior é o que determina como você vivencia a vida, mesmo quando as circunstâncias externas parecem limitá-lo. Você pode viver em uma sociedade livre e ainda ser prisioneiro de seus medos, seus pensamentos repetitivos, seus apegos ou sua constante necessidade de aprovação. Você pode ter portas abertas lá fora e ainda estar trancado na prisão invisível de sua mente. A liberdade interior não depende de condições externas, mas da sua capacidade de se livrar daquilo que o acorrenta por dentro. A primeira prisão que devemos reconhecer é o medo. O medo nos impede de seguir em frente, nos prende ao que sabemos, mesmo que não nos sirva mais, e nos faz acreditar que é melhor não correr riscos. Mas o medo não desaparece fugindo dele, mas sim enfrentando-o. A liberdade vem quando você reconhece seu medo e escolhe caminhar mesmo com sua presença, confiando que ele não tem a palavra final. Outra prisão comum são as opiniões dos outros. Nós nos preocupamos tanto com a forma como somos vistos, o que dirão, e com o fato de nos encaixarmos em moldes que acabamos vivendo uma vida que não é a nossa. Liberdade interior é lembrar que seu valor não depende da aprovação externa, mas da sua autenticidade. Você é livre quando pode ser você mesmo sem pedir permissão. Também somos prisioneiros de nossos apegos. Nós nos apegamos a coisas, pessoas e situações, acreditando que sem elas não podemos viver. Mas tudo na vida é transitório, e a única coisa permanente é a mudança. A liberdade interior vem quando você desfruta do que tem sem depender disso para sua paz. Quando você sabe que pode amar profundamente e ainda estar disposto a deixar ir quando chegar a hora. A liberdade interior se expressa na capacidade de escolher sua resposta. Você nem sempre pode controlar o que acontece ao seu redor,
mas sempre pode escolher como responder. Essa é a liberdade mais profunda. Não ser escravo das suas reações automáticas, mas mestre da sua atitude. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, mas escolher conscientemente o que o aproxima da sua essência. O caminho para a liberdade interior envolve autoconhecimento. Você precisa olhar para dentro e se perguntar: o que me prende? Que pensamentos me limitam? Que crenças me mantêm pequeno? Ao iluminar essas sombras, você começa a afrouxar as correntes invisíveis. A consciência é a chave que abre as portas da sua própria prisão. A prática da meditação é uma poderosa aliada nesse caminho. Ao sentar-se em silêncio e observar seus pensamentos, você descobre que não é eles que pode deixá-los passar sem ser pego. Essa distância lhe dá liberdade. Você entende que a mente é como um céu, por onde passam nuvens, e que você não é as nuvens, mas o próprio céu, amplo, aberto, ilimitado. A liberdade interior também é cultivada em pequenos atos cotidianos. Quando você escolhe falar sinceramente em vez de dizer o que os outros esperam, você é livre. Quando você escolhe seguir seu chamado, mesmo que não seja a coisa mais confortável a se fazer, você é livre. Quando você decide perdoar em vez de guardar ressentimento, você é livre. A liberdade não é apenas um ideal, é uma prática diária. Um obstáculo nesse caminho é o hábito de culpar fatores externos. Dizemos: não sou livre porque meu trabalho me impede, porque minha família me condiciona, porque a sociedade me limita. E embora tudo isso nos influencie, a verdadeira limitação vem de dentro. Você pode estar em meio a circunstâncias adversas e ainda assim cultivar a liberdade interior. A história está repleta de exemplos de pessoas que, mesmo em prisões físicas, encontraram dentro de si um espaço de liberdade que ninguém poderia tirar delas. A liberdade interior também se nutre da responsabilidade. Ser livre não significa fazer o que quiser sem consequências. Significa reconhecer que cada escolha tem um impacto e aceitá-lo com maturidade. Liberdade sem responsabilidade se torna caos. Liberdade com responsabilidade se torna realização. Uma prática que sugiro para este capítulo é identificar uma área da sua vida em que você se sente sem liberdade. Talvez seja um relacionamento, um hábito, um pensamento recorrente. Anote e pergunte a si mesmo: o que me prende aqui? Que crença mantém essa corrente? Em seguida, escreva uma pequena ação concreta que você pode tomar para recuperar sua liberdade nessa área. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Cada passo consciente abre caminho para a libertação. Outra prática é repetir diariamente uma afirmação: eu sou livre para ser eu mesmo. Faça isso em frente ao espelho, olhando nos seus olhos. A princípio, pode parecer estranho, mas aos poucos, sua mente começará a se alinhar com essa verdade. A palavra, repetida com intenção, torna-se uma semente de transformação. Lembre-se, a liberdade interior não é um destino final, é um processo. Todos os dias, você pode escolher libertar um pouco mais sua mente, seu coração, seu espírito. Todos os dias, você pode desatar uma corrente e caminhar com mais leveza. A liberdade não se conquista de uma vez por todas, ela se pratica a cada momento. Ao fechar estas páginas, comprometa-se consigo mesmo. Nunca desista da sua liberdade interior, não importa o que aconteça lá fora. Reconheça que você é o mestre da sua atitude, que pode escolher sua resposta, que sua paz não depende de fatores externos. Porque quando você descobre essa liberdade, nada nem ninguém pode tirá-la de você. Liberdade interior não significa fugir da vida, mas sim habitá-la plenamente. Não significa viver sem vínculos, mas sim relacionar-se com autenticidade. Não significa não ter medos, mas sim não deixar que eles decidam por você. É, em essência, a capacidade de caminhar pelo mundo com o coração aberto e o espírito leve, sabendo que o essencial permanece sempre intacto. Capítulo 21. A arte da paciência.
A paciência é uma das virtudes mais silenciosas, porém mais transformadoras que a alma pode cultivar. Não é ensinada nas escolas nem celebrada nos palcos, mas é a raiz de toda a maturidade espiritual. A paciência nos permite seguir pela vida com calma, com confiança, com a certeza de que tudo chega na hora certa. Em um mundo acelerado, onde tudo deve ser imediato, a paciência parece um luxo ultrapassado. Queremos resultados instantâneos, respostas rápidas, soluções imediatas. Achamos que esperar é perder tempo, quando na realidade, esperar conscientemente é abrir espaço para a vida fazer o seu trabalho. Paciência não é passividade, é sabedoria. A compreensão de que cada semente precisa do seu próprio tempo para florescer. Observe a natureza e você entenderá. A árvore não é impaciente para crescer. Ela simplesmente se abre a cada dia para o sol e a chuva, confiando no processo. A flor não força suas pétalas, ela se desabrocha quando a terra e o céu permitem. Toda a vida é um testemunho de paciência, e quando nos esquecemos disso, nos desconectamos do ritmo natural do universo. Paciência não significa resignação. Não se trata de cruzar os braços e esperar sem fazer nada. É, antes, um equilíbrio entre o esforço humano e a confiança no divino. Fazemos o que está ao nosso alcance e, então, abrimos mão da necessidade de controlar o que está além do nosso alcance. Nesse abrir mão, a alma descansa e se abre para o fluxo da vida. A impaciência, por outro lado, nos rouba a paz. Faz-nos viver em constante tensão, sempre desejando estar em outro lugar, em outro momento, em outro resultado. A impaciência nos impede de aproveitar o presente porque o vemos apenas como um obstáculo para o que queremos alcançar. E assim, perdemos os pequenos milagres que habitam cada momento. A paciência nos ensina a ouvir. Quando somos pacientes, não interrompemos o processo natural das coisas. Ouvimos os outros sem nos apressarmos em responder. Ouvimos o nosso corpo sem exigir mais do que ele pode suportar. Ouvimos a alma sem forçar revelações. A paciência é, em si mesma, uma forma de atenção plena. Ela também nos ensina a confiar. Quando a vida parece estar parada, a paciência nos lembra que o invisível também está em ação. Que mesmo que não vejamos há raízes crescendo sob a terra, movimentos se formando silenciosamente. A paciência nos conecta com a certeza de que o universo nunca para de conspirar, mesmo que às vezes o faça em segredo. Praticar a paciência exige humildade. Ela nos obriga a reconhecer que não controlamos tudo, que não somos donos absolutos do tempo ou dos resultados. E, nesse reconhecimento, paramos de lutar contra a corrente. A humildade abre a porta para a paciência, e a paciência abre a porta para a paz. A paciência também é um remédio em nossos relacionamentos. Quando somos pacientes com os outros, damos espaço para que eles cresçam em seu próprio ritmo, sem impor nossas expectativas. Entendemos que cada ser humano é um processo em construção, que ninguém muda da noite para o dia, que todos precisamos de tempo para nos curar e aprender. Paciência, nesse sentido, é um ato de amor. Conosco mesmos, a paciência é ainda mais necessária. Somos nossos juízes mais severos, exigimos resultados imediatos, criticamos cada erro. Mas a alma não se transforma da noite para o dia. Ela floresce aos poucos, como uma semente que precisa de estações inteiras para se tornar fruto. Aprender a nos tratar com paciência é aprender a nos amar em cada etapa da jornada. Uma prática que pode ajudar a cultivar a paciência é a respiração consciente. Sempre que se sentir impaciente, pare por um momento e respire profundamente. Inspire contando até 3. Expire contando até 3. Essa pausa o lembrará de que nada é tão urgente a ponto de fazer você perder a paz. Outra prática poderosa é observar a natureza. Reserve um tempo para observar como as plantas crescem, como a chuva cai, como o céu se move ao anoitecer. A natureza não tem pressa, e ainda assim, tudo se realiza. Ao contemplá-la, sua alma se lembrará desse mesmo ritmo dentro de você.
Você também pode cultivar a paciência por meio da gratidão. Quando você é grato pelo que já tem, para de ficar obcecado com o que falta. Você reconhece que o presente já é abundante e que a consciência dissolve a ansiedade. Gratidão e paciência são aliadas inseparáveis. Uma celebra o que é, a outra confia no que será. Paciência não significa que não haverá momentos de frustração. Haverá dias em que você sentirá que nada está avançando, que seus esforços não estão dando frutos, que tudo estagna. É nesses momentos que a paciência é mais necessária, porque é justamente ali que a alma se fortalece. Cada espera é um treinamento em confiança. Cada atraso é uma lição de resiliência. Pense na sua vida. Quantas vezes algo que parecia demorar demais acabou chegando no momento perfeito? Quantas vezes um atraso impediu que você cometesse um erro, uma perda ou uma ferida maior? A paciência permite que você veja que o tempo da vida não é caprichoso, é sábio. Hoje, quero convidá-lo a olhar para a sua própria história com os olhos da paciência. Lembre-se dos momentos em que você esperou e finalmente entendeu o motivo dessa espera. Deixe que essas memórias alimentem sua confiança. E se você está atualmente em um momento de espera, respire fundo e diga silenciosamente: eu confio que este processo faz sentido. A paciência é uma arte porque requer prática, sensibilidade e entrega. Não se aprende da noite para o dia. É cultivada a cada experiência, a cada provação, a cada dia que nos desafia a confiar um pouco mais. E quando você consegue viver com paciência, toda a sua vida se transforma. O presente se torna mais leve, o futuro menos ameaçador, sua alma mais serena. No final, a paciência não nos ensina apenas a esperar, ela nos ensina a viver. Ela nos lembra que o que importa não é a velocidade da jornada, mas a profundidade com que a percorremos. Que o objetivo nem sempre é essencial, mas sim o caminho que o leva até lá. Que o verdadeiro tesouro não está no fim da estrada, mas na calma que descobrimos ao longo da jornada. Capítulo 22. O poder do silêncio. O silêncio é um professor que quase sempre passa despercebido. Em um mundo cheio de ruídos, vozes e distrações, esquecemos seu poder transformador. Ruídos externos nos cercam, conversas constantes, telas piscando, notificações interrompendo, pensamentos se acumulando. E em meio a tudo isso, a alma clama por um momento de calma, por um espaço onde possa se ouvir. Silêncio não é vazio. Silêncio é plenitude. É o lugar onde a vida fala sem palavras, onde o invisível se torna presente, onde o divino se manifesta da maneira mais pura. No silêncio, o coração se lembra de seu ritmo natural, a mente se aquieta e o espírito recupera suas forças. Muitos temem o silêncio porque é dentro deles que suas próprias vozes interiores emergem. Dúvidas, feridas, memórias. Mas aí reside sua grandeza. O silêncio nos confronta com o que tendemos a evitar no barulho diário. Ele nos força a olhar para dentro, a reconhecer o que ainda dói, a ouvir o que a alma quer dizer. Embora possa ser inicialmente desconfortável, o silêncio é curativo. Praticar o silêncio não significa escapar do mundo, mas sim habitá-lo com maior presença. Quando você treina seu coração na arte do silêncio, descobre que cada palavra ganha mais peso, cada gesto se torna mais autêntico, cada decisão mais consciente. O silêncio purifica, ordena e centraliza. O silêncio também é linguagem. Um olhar profundo, um abraço sincero, uma lágrima compartilhada falam mais alto que 1000 discursos. Há silêncios que confortam, silêncios que unem, silêncios que curam. Em uma conversa, às vezes o mais valioso não é o que é dito, mas o que é mantido calmamente entre as palavras. Espiritualmente, o silêncio abre a porta para o sagrado. Na quietude, a oração se torna mais profunda, a meditação mais clara, a intuição mais forte. O silêncio é como uma ponte entre o humano e o divino. Você não precisa de fórmulas complexas. Apenas sente-se quieto,
Feche os olhos e abra seu coração. Nesse momento, o silêncio se torna um santuário. O silêncio também ensina humildade. Ela nos lembra que nem tudo exige uma resposta imediata, que nem sempre precisamos ter a última palavra, que ouvir muitas vezes é mais valioso do que falar. A arrogância grita, mas a sabedoria sussurra no silêncio. Uma prática simples é reservar alguns minutos por dia para habitar o silêncio. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou a qualquer momento que você precisar. Desligue tudo, sente-se em silêncio e simplesmente ouça. Não busque nada, não espere nada, apenas seja. No início, pode parecer desconfortável, mas aos poucos você descobrirá que esse espaço o preenche de paz. Outra prática é observar o silêncio na natureza. Caminhe por uma floresta, contemple o nascer do sol, ouça o som do vento. A natureza nunca é completamente silenciosa, mas sua linguagem é tão sutil que acalma a alma. Lá, você descobrirá que o silêncio não é a ausência de som, mas a presença da harmonia. O silêncio também pode ser um presente para os outros. Ouvir verdadeiramente, sem interromper, sem julgar, sem pensar no que você vai dizer em seguida, é um ato de profundo amor. Oferecer silêncio é oferecer presença. E às vezes, o que alguém precisa não é de conselhos, mas de um coração que o guie com calma. Em tempos de dor, o silêncio se torna um refúgio. As palavras nem sempre são capazes de acalmar uma ferida, mas um silêncio compartilhado pode sustentar mais do que 1000 frases vazias. O silêncio em companhia é um lembrete de que não estamos sozinhos, mesmo que nenhuma palavra seja dita. O silêncio também nos protege do desgaste. O barulho constante esgota, distrai e dispersa. O silêncio, por outro lado, renova, concentra e fortalece. É como retornar a uma fonte límpida depois de caminhar ao sol. Cada momento de silêncio recarrega o espírito e purifica a mente. No silêncio, aprendemos a discernir. As decisões mais importantes não surgem da pressa ou da confusão, mas da calma. Quando você reserva um tempo em silêncio antes de agir, você abre caminho para que sua intuição e sabedoria interior se manifestem. Muitas vezes, a resposta que você busca não vem em palavras, mas na clareza silenciosa de um momento. Mas o silêncio não é praticado apenas na solidão. Ele também pode ser experimentado em meio à agitação. Mesmo na cidade mais barulhenta, você pode encontrar um silêncio interior, um espaço íntimo onde o barulho não entra. Esse silêncio interior é a verdadeira força, a capacidade de estar em paz, mesmo quando o mundo ao seu redor está em turbulência. Quero convidá-lo para um exercício. Da próxima vez que estiver em uma conversa, esforce-se para não interromper, para ouvir sem preparar sua resposta. Permaneça em silêncio por um momento, depois que a outra pessoa falar, e sinta como esse espaço abre um canal mais profundo de compreensão. Você notará que às vezes o silêncio diz o que as palavras não conseguem. Outra prática é observar suas próprias palavras. Antes de falar, pergunte-se: é necessário? É verdade? É útil? Se não for, o silêncio provavelmente é a melhor opção. Com o tempo, você descobrirá que falar menos, mas com mais verdade, enriquece seus relacionamentos e toda a sua vida. O silêncio também é um ato de fé. Quando você permanece em silêncio, confia que não precisa preencher tudo com palavras, que a vida também se expressa na quietude, que o divino fala em sussurros. Silêncio é entrega. É confiar que há algo maior do que você, segurando cada momento. Ao fechar estas páginas, convido você a fazer um pacto consigo mesmo. Dê a si mesmo momentos de silêncio todos os dias. Não importa quanto tempo dure, o essencial é estar consciente disso. Permita que o silêncio fale com você. O guie, o cure. Faça do silêncio seu aliado e você descobrirá que ele não é vazio, mas plenitude. Porque a verdadeira força do silêncio não está no que ele silencia, mas no que ele revela. É o eco da alma lembrando que dentro de você sempre existiu um espaço de calma, um refúgio sagrado onde toda a vida encontra sentido.
Capítulo 23. A compaixão que transforma. A compaixão é uma das expressões mais puras da alma. Não se limita a sentir pena ou menosprezar alguém que sofre. É muito mais profunda. Compaixão é a capacidade de olhar para outro ser humano, um animal, até mesmo a natureza ferida, e reconhecer em sua dor um reflexo do nosso próprio coração. É sentir que o que acontece com o outro também nos toca, porque no fundo estamos todos conectados pelo mesmo tecido invisível. Quando a compaixão nasce, a separação desaparece. Não vemos mais o outro como um estranho, mas como parte da nossa própria história. Descobrimos que cada lágrima, cada sorriso e cada ferida ressoam dentro de nós. A compaixão nos torna sensíveis, não fracos, vulneráveis, mas também mais fortes, porque nos conecta à verdade da nossa humanidade compartilhada. A compaixão não precisa de grandes discursos ou gestos espetaculares. Muitas vezes, ela se expressa em pequenas coisas: escuta atenta, um abraço silencioso, uma palavra reconfortante. São atos simples, mas capazes de transformar um coração ferido. Às vezes, alguém pode esquecer o que você disse, mas nunca esquecerá como você o fez sentir. É importante diferenciar compaixão de piedade. A piedade coloca o outro em uma posição de inferioridade, enquanto a compaixão o vê como um igual. A compaixão não julga, não despreza, não subestima. Ela reconhece a dignidade dos outros, mesmo em sua fragilidade. Onde a piedade humilha, a compaixão eleva. A compaixão também se estende a nós mesmos. Muitos de nós somos especialistas em ser duros com nossos próprios corações. Nós nos punimos por erros passados, exigimos mais de nós mesmos do que podemos dar, nos criticamos duramente. Compaixão interior é aprender a olhar para nós mesmos com ternura, a falar conosco com gentileza, a nos tratar como trataríamos alguém que amamos. Porque somente quando somos compassivos conosco mesmos, podemos ser verdadeiramente compassivos com os outros. A compaixão transforma porque quebra as barreiras do ego. O ego nos faz acreditar que somos separados, que o que acontece com o outro não nos diz respeito. A compaixão, por outro lado, nos lembra que somos todos um. Ela nos convida a deixar nosso pequeno mundo e nos abrir para a realidade do outro. E nesse encontro, ambos mudamos. Quem recebe fica aliviado e quem dá se expande. Nos relacionamentos, a compaixão é um bálsamo. Quando alguém nos fere, a reação natural é o ressentimento. Mas se olharmos além da ofensa, podemos ver as feridas de quem nos feriu. Ninguém sofre por completo. Sempre o faz por sua própria dor. Isso não significa justificar, mas sim compreender. E a compreensão abre a porta para o perdão e a paz. A compaixão também se manifesta na ação. Não basta sentir, é preciso agir. Se seu coração é tocado pelo sofrimento, mas você não faz nada para aliviá-lo, a compaixão permanece incompleta. Pode ser algo simples: compartilhar seu tempo, ouvir sem julgamentos, ajudar da maneira que puder. Cada gesto conta. Uma prática poderosa para cultivar a compaixão é o exercício do olhar. Da próxima vez que encontrar alguém, olhe para ele como se fosse um irmão, uma irmã. Alguém com sonhos, medos e feridas, assim como você. Faça isso mesmo com estranhos, com quem você acha que não tem nada em comum. Você notará seu coração começar a se abrir, e essa abertura é o início da compaixão. Outra prática é a meditação da compaixão. Feche os olhos e visualize uma pessoa que você ama profundamente. Deseje a ela. Que você seja feliz, que você esteja em paz, que você viva livre do sofrimento. Em seguida, estenda esse mesmo desejo a alguém com quem você tem um relacionamento difícil. Por fim, estenda-o a toda a humanidade. Este exercício treina o coração para amar incondicionalmente. A compaixão também pode ser expressa em relação à natureza. O mundo em que vivemos sofre, e muitas vezes esquecemos que fazemos parte dele. Quando cuidamos de uma árvore, quando protegemos um rio,
Quando respeitamos os animais, estamos praticando a compaixão, porque entendemos que a vida não nos pertence, mas sim nos inclui. É verdade que às vezes temos medo de nos abrir à compaixão, porque acreditamos que ela nos fará sofrer demais. Pensamos, se eu me conectar com a dor dos outros, vou me machucar. Mas a compaixão não nos destrói, ela nos fortalece. O coração compassivo não se quebra ao sentir a dor do mundo. Ele se expande porque sabe que não está sozinho nessa dor. A compaixão também é revolucionária. Em um mundo que nos ensina a competir, a nos proteger, a desconfiar, um ato de compaixão quebra o ciclo. Onde há ódio, a compaixão semeia a paz. Onde há indiferença, ela desperta a sensibilidade. Onde há desesperança, ela oferece um raio de luz. A compaixão tem o poder de transformar sociedades inteiras, porque começa no fundo do coração humano. Hoje, quero convidá-lo para um exercício íntimo. Pense em alguém com quem você está tendo dificuldades, alguém que você pode ter julgado ou rejeitado. Passe alguns minutos de silêncio com eles e repita para si mesmo: você é um ser humano como eu. Você sofreu como eu. Desejo que encontre paz. Isso pode não mudar seu relacionamento imediatamente, mas mudará seu coração. Lembre-se de que a compaixão nunca se esgota. Pelo contrário, quanto mais você a pratica, mais ela cresce. Não é um recurso limitado, é uma fonte infinita que brota da alma. E quanto mais você a compartilha, mais abundante ela se torna. Em última análise, a compaixão que transforma não é uma teoria. É um modo de vida. É olhar com ternura, agir com amor, falar com cuidado, ouvir com atenção. É escolher repetidamente reconhecer em cada ser humano um reflexo de si mesmo. Quando a compaixão se torna seu caminho, toda a sua vida muda. Você descobre que não está sozinho, que a dor não o separa, que o amor não tem limites. E então, a compaixão deixa de ser um esforço. É a expressão natural de quem você é em sua essência. Capítulo 24. O valor da gratidão. Gratidão é mais do que um gesto de cortesia ou uma palavra educada. É uma maneira de olhar o mundo, uma atitude que transforma a maneira como vivemos a cada dia. Quando aprendemos a ser gratos, mesmo em meio às provações, descobrimos que a vida está cheia de presentes ocultos, esperando para serem reconhecidos. Muitas vezes pensamos que a gratidão depende de ter tudo o que desejamos. Mas a verdadeira gratidão não nasce da abundância externa, mas da riqueza interior. Não se trata de ter muito, mas sim de reconhecer o quanto já temos. Um coração grato pode encontrar motivos para celebrar até mesmo nas coisas simples. Um raio de sol, uma palavra gentil, um momento de calma. A gratidão tem o poder de mudar nossa energia. Quando nos concentramos no que está faltando, vivemos na carência. Mas quando treinamos nosso olhar para ver o que já está presente, a vida se expande. O que antes parecia pouco, de repente se revela suficiente. E essa sensação de suficiência abre caminho para a paz. Ser grato não significa ignorar as dificuldades, mas escolher não se deixar levar por elas. É reconhecer que mesmo em meio à dor há lições a serem aprendidas, que cada experiência traz um presente oculto. A gratidão não nega o sofrimento, mas o ilumina. Ela nos lembra que tudo o que vivenciamos, mesmo o difícil, contribui para o nosso crescimento. A gratidão também nos conecta com o divino. Quando agradecemos, reconhecemos que nem tudo depende de nós, que existe um poder maior sustentando cada momento. Agradecer é um ato de humildade, um reconhecimento de que a própria vida é uma dádiva. E nesse ato, o coração se abre para receber mais. Em nossos relacionamentos, a gratidão é uma ponte. Dizer obrigado com sinceridade fortalece os laços, honra aqueles que caminham conosco e reconhece o valor de sua presença. Quantas vezes tomamos como certo o que os outros fazem por nós, esquecendo que cada gesto é uma dádiva. Praticar a gratidão para com os outros não apenas os enriquece, mas também nos enriquece.
A gratidão para com nós mesmos é igualmente importante. Muitas vezes exigimos tanto de nós mesmos que nos esquecemos de reconhecer nossos próprios esforços. Mas cada passo que você deu, cada erro com o qual aprendeu, cada vez que se levantou após uma queda merece gratidão. Olhar para si mesmo com ternura e reconhecer seu caminho também é um ato de amor próprio. A gratidão tem um efeito multiplicador. Quanto mais você é grato, mais motivos encontra para ser grato. É como se, ao abrir seu coração para a gratidão, o universo respondesse mostrando-lhe ainda mais bênçãos. A gratidão gera abundância porque muda seu foco. Em vez de ver escassez, você começa a enxergar possibilidades. Uma prática simples para cultivar a gratidão é manter um diário. Todas as noites, escreva pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Elas podem ser grandes ou pequenas. Uma conversa, uma refeição, um momento de risada. Ao escrevê-las, você treina sua mente para reconhecer o positivo e seu coração para celebrá-lo. Outra prática é expressar gratidão conscientemente. Da próxima vez que alguém fizer algo por você, pare e diga verdadeiramente obrigado, olhando-o nos olhos, deixando que seu obrigado carregue todo o peso da sua apreciação. Esse pequeno gesto pode transformar o dia de outra pessoa. Você também pode praticar a gratidão em momentos difíceis. Quando algo não sai como você esperava, faça um esforço para se perguntar: o que posso aprender aqui? Que presente oculto há nesta experiência? Você pode não perceber imediatamente, mas essa disposição abre seu coração para a possibilidade de encontrar significado mesmo nas provações. A gratidão também é uma oração silenciosa. Você não precisa de palavras elaboradas. Um suspiro de gratidão ao acordar, um sorriso ao olhar para o céu, um pensamento amoroso antes de dormir são suficientes. A cada momento em que você reconhece a beleza do que é, você está orando com a linguagem da gratidão. Na vida cotidiana, a gratidão muda sua perspectiva. O que antes parecia rotina se torna uma bênção. A água que você bebe, o teto que o protege, o alimento que nutre seu corpo, tudo pode ser motivo de gratidão se você olhar com os olhos abertos. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. O valor da gratidão também se reflete em como encaramos o futuro. Um coração grato não teme o que está por vir, porque confia que, assim como o passado trouxe bênçãos, o futuro também trará. A gratidão fortalece a fé, porque nos lembra que nunca estamos sozinhos, que sempre fomos sustentados. Hoje, quero convidá-lo para um exercício prático. Pense em alguém em sua vida a quem você ainda não agradeceu o suficiente. Escreva uma mensagem, faça uma ligação, diga pessoalmente o quanto você aprecia o que essa pessoa fez por você. Não subestime o poder desse gesto. Ele pode curar relacionamentos, abrir caminhos, gerar alegria em ambos os corações. Lembre-se de que a gratidão não tem limites. Ela não se desgasta, não depende de tudo ser perfeito. É uma escolha diária, um modo de viver. E quanto mais você a pratica, mais descobre que a vida é cheia de milagres ocultos. No fim das contas, a gratidão não é apenas uma virtude, é um caminho de transformação. Ela nos ensina a olhar com amor, a reconhecer com humildade, a celebrar com alegria. A gratidão nos traz de volta ao presente, nos conecta com os outros e nos aproxima do divino. O valor da gratidão é imenso porque, quando você a torna parte de você, cada dia se torna um presente. Cada experiência uma lição e cada momento uma oportunidade de amar mais profundamente. Capítulo 25. A sabedoria do desapego. O desapego é um dos ensinamentos mais profundos que o coração humano pode abraçar. Não se trata de frieza ou indiferença, nem de renunciar a laços ou viver sem amor. O verdadeiro desapego é a liberdade de amar sem correntes, de desfrutar sem medo da perda, de viver plenamente sem depender do que está lá fora para ter paz. Desde a infância, aprendemos a nos apegar. Nos apegamos a brinquedos, pessoas, ideias, emoções.
Acreditamos que quanto mais nos apegamos a algo, mais seguro ele será. Mas a vida nos mostra repetidamente que tudo muda. O que está aqui hoje pode se transformar ou desaparecer amanhã. O apego, nesse sentido, é uma fonte de sofrimento porque nos recusamos a aceitar a impermanência da existência. Desapego não significa não amar, mas amar melhor. Quando você ama a partir do apego, você ama com medo. Medo de perder, medo de que o outro mude, medo de não ter controle. Quando você ama a partir do desapego, você ama livremente. Você reconhece que o outro não lhe pertence, que cada encontro é um presente e que o amor autêntico não precisa de correntes para sustentá-lo. O desapego também nos ensina a nos relacionar com as coisas de uma forma mais saudável. Não é errado desfrutar de coisas materiais, mas quando nossa identidade depende do que possuímos, caímos na escravidão. O desapego nos lembra que nada do que temos nos define. Você pode perder o que é externo e ainda permanecer você mesmo, porque seu valor não está no que você possui, mas em quem você é. No caminho espiritual, o desapego é fundamental. Aqueles que buscam o divino com o coração preso a expectativas, conquistas ou a necessidade de reconhecimento se perdem na ilusão. Somente um coração livre pode abraçar o eterno. O desapego abre espaço na alma para que o sagrado habite sem impedimentos. Mas como praticar o desapego? Não basta dizer, vou deixar ir, porque o apego não se rompe repentinamente. Ele se transforma aos poucos. A primeira chave é a consciência. Pergunte a si mesmo, a que estou me apegando? Que medo sustenta esse apego? Muitas vezes descobrimos que não estamos nos apegando ao objeto ou à pessoa em si, mas ao medo de ficarmos vazios. Reconhecer isso é o primeiro passo para nos libertarmos. A segunda chave é a gratidão. Ser grato pelo que vem e também pelo que vai. Desapego não é sobre desdém, mas sobre honrar. Quando você é grato, reconhece o valor do que vivenciou sem precisar se apegar a ele. Assim, cada experiência se torna um presente completo, mesmo que sua duração seja breve. A terceira chave é a confiança. Confiar que a vida sempre traz o que precisamos na hora certa. O que vai embora abre espaço para o que vem. O que acaba, na verdade, abre caminho para algo novo. O desapego requer fé. Fé no fluxo da existência. Fé em que nada se perde, apenas se transforma. Uma prática simples para treinar o desapego é observar sua respiração. Você inspira, recebe ar. Você expira, solta o ar. Se tentasse prendê-lo, deixaria de viver. A respiração nos lembra que a vida é um constante dar e deixar ir. Nada permanece fixo, tudo flui. Desapego é viver enquanto você respira, recebendo com gratidão e deixando ir com confiança. Outra prática é dar ou doar algo que você não usa mais. Não se trata de valor material, mas sim de treinar seu coração para deixar ir. Quando você doa algo que um dia valorizou, você experimenta a liberdade de não ser definido por suas posses. E esse gesto, por menor que seja, abre espaço interior. O desapego também é treinado em relacionamentos. Não significa abandonar aqueles que você ama, mas aprender a não controlar. Permitir que cada ser seja livre, trilhar seu próprio caminho, viver suas próprias lições. O amor desapegado não sufoca, ele acompanha. Ele não segura, ele sustenta. Ele não exige, ele oferece. No âmbito espiritual, o desapego envolve até mesmo abrir mão da necessidade de ter todas as respostas. Alguns se apegam a doutrinas, conceitos, experiências místicas, como se fossem troféus. Mas a alma se expande quando se abre ao mistério sem precisar possuí-lo. O desapego nos permite viver a fé como confiança viva, não como um conjunto de certezas. O apego ao passado é uma das correntes mais pesadas. Nos apegamos ao que foi, ao que perdemos, ao que gostaríamos de ter mudado. Mas o passado não pode ser retido. É um rio que já fluiu. O desapego do passado nos devolve ao presente, o único lugar onde podemos verdadeiramente viver. Há também o apego ao futuro, a obsessão em planejar tudo.
controlar cada detalhe, garantir resultados. Essa ansiedade nos rouba a paz hoje. Desapego do futuro não significa desinteresse, mas confiança. Fazemos o que está em nossas mãos e depois abrimos mão do que não está sob nosso controle. Hoje, quero convidá-lo para um exercício íntimo. Faça uma lista do que você mais se apega. Pode ser uma pessoa, um objeto, uma ideia, uma lembrança. Então pergunte a si mesmo: que medo me impediria de abrir mão disso? Essa pergunta revelará a raiz do seu apego. E quando você o reconhecer, poderá começar a liberá-lo com compaixão e paciência. O desapego não se alcança da noite para o dia. É um caminho, uma prática contínua. Haverá avanços e retrocessos. Momentos em que você se desapega facilmente e momentos em que seu coração quer se segurar. Tudo bem. O importante é manter a intenção de viver leve, confiante, aberto. No final, desapego não é perda, é liberdade. É descobrir que você pode amar sem possuir, aproveitar sem se apegar, viver sem medo de que tudo mude. É entender que a vida não tira nada de você, ela o transforma. Que nada realmente desaparece. Tudo se torna outra forma de existência. A sabedoria do desapego é a arte de desapegar com amor. E quando você consegue praticar isso, você descobre que seu coração não está vazio, mas cheio de espaço para o novo, para o verdadeiro, para o eterno. Capítulo 26. A calma na tempestade. Todos nós sabemos como é passar por tempestades na vida. Elas nem sempre são ventosas ou chuvosas, mas são igualmente intensas. Às vezes a tempestade vem na forma de uma perda inesperada, um conflito que nos dilacera, uma doença que atinge nosso corpo ou o de um ente querido. Outras vezes, a tempestade é interna. Ansiedade, medo, tristeza profunda. Tempestades são inevitáveis. Nenhum ser humano pode viver sem enfrentá-las. Mas o que realmente importa não é evitá-las, mas como navegá-las. E aqui reside a grande lição. Mesmo em meio ao caos, é possível encontrar a calma. Essa calma não vem de fora, mas de dentro. Não depende do vento parar de soprar, mas de descobrir que dentro de você existe um centro que nada pode abalar. Calma em meio à tempestade não é indiferença. Não é fingir que nada está acontecendo ou negar a dor. É um estado de consciência que permite que você sinta sem ser arrastado, navegue pela dificuldade sem se perder nela. É como o olho de um furacão. Mesmo que tudo ao seu redor esteja tremendo, no centro há paz. Como encontramos essa calma? O primeiro passo é parar de lutar contra o inevitável. Muitas vezes, o sofrimento se intensifica porque resistimos ao que já é. Queremos que as coisas sejam diferentes, nos apegamos ao que se foi, lutamos contra o que não podemos mudar. A calma nasce quando aceitamos que a tempestade está aqui, que faz parte da vida, que mais cedo ou mais tarde passará. Aceitação não significa resignação. Significa reconhecer a realidade sem adoçá-la, sem fugir dela. Quando você faz isso, sua energia não é mais desperdiçada lutando contra o impossível e pode ser direcionada para o que é essencial. Manter-se de pé, segurar seu coração, aprender o que a experiência tem a oferecer. A respiração consciente é uma ferramenta poderosa em meio à tempestade. Quando tudo parece opressor, concentre-se em inspirar e expirar calmamente. Ao fazer isso, você se lembra de que o único momento real é este. Cada respiração é uma âncora que o traz de volta ao presente, evitando que sua mente se perca no medo do futuro ou na nostalgia do passado. Outra prática útil é buscar refúgio no silêncio. Quando tudo lá fora grita, o silêncio se torna um santuário. Você não precisa de longas horas de meditação. Basta fechar os olhos por alguns minutos, afastar-se do barulho e ouvir seu eu interior. Lá, bem no fundo, você descobrirá que a calma nunca foi embora. Ela foi apenas encoberta pela tempestade dos seus pensamentos. A calma também se cultiva na confiança.
confiando que nenhuma tempestade dura para sempre, que toda noite escura traz a promessa do amanhecer, que tudo o que acontece traz consigo uma lição. A confiança não elimina a dificuldade, mas tira seu poder de destruí-lo. Lembre-se das tempestades que você já enfrentou. Na época, elas pareciam insuportáveis, e ainda assim aqui está você, com força renovada, com lições que você não teria adquirido de outra forma. A memória é um lembrete de que você sempre foi mais forte do que pensava. A calma em meio à tempestade também se encontra na gratidão. Pode parecer contraditório, mas mesmo em tempos difíceis, sempre há algo pelo qual ser grato. Uma mão amiga, um raio de sol, um momento de descanso. A gratidão atua como uma lanterna na escuridão, ajudando você a lembrar que nem tudo está perdido. Nos relacionamentos, a calma se traduz em paciência. Quando surgem conflitos, a reação imediata costuma ser gritar, defender-se ou atacar. Mas se você optar por responder com calma, a tempestade perde a força. Às vezes, a coisa mais sábia a fazer é ficar em silêncio por um momento, respirar e falar somente quando seu coração estiver calmo. Uma palavra dita com calma pode curar o que 100 palavras ditas com raiva destruiriam. A calma também se nutre do serviço. Quando você ajuda outra pessoa em meio à sua própria tempestade, algo se transforma dentro de você. Você para de se concentrar apenas na sua dor e se lembra de que todos nós passamos por lutas. Esse ato de solidariedade conecta você com a força interior e suaviza o peso do seu próprio fardo. Hoje, quero convidá-lo para um exercício simples. Pense em uma tempestade pela qual você está passando agora, ou em uma que tenha vivenciado recentemente. Feche os olhos e visualize-se no meio dela. Então imagine que há um espaço luminoso dentro de você, como um refúgio. Entre nesse lugar e sinta como, mesmo que tudo lá fora ainda esteja turbulento, há paz dentro. Retorne a essa imagem sempre que precisar. A calma em meio à tempestade não se constrói em um dia. É uma prática constante, uma escolha diária. Haverá momentos em que você vacilará, em que a ansiedade retornará, em que a tristeza o arrastará para baixo. Tudo bem. O importante é lembrar que você sempre pode retornar ao seu centro, que sua essência não se quebra, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. No fim das contas, a calma não depende da tempestade cessar, mas de aprender a dançar com ela. É a certeza de que mesmo quando o vento sopra forte, há uma raiz dentro de você que permanece firme. Essa raiz é o seu espírito, e quando você se lembra dela, nenhuma tempestade poderá arrancar você da vida. Capítulo 27. A fé que move montanhas. A fé é um mistério que não pode ser medido ou capturado em palavras. Não se trata apenas de acreditar no divino como uma ideia abstrata, mas de habitar a certeza de que existe uma força invisível que sustenta cada passo, mesmo quando o caminho parece desmoronar. A fé é a voz suave que, em meio ao silêncio, sussurra: continue, você não está sozinho. Muitos pensam que a fé é um sentimento que surge apenas em momentos de calmaria, quando tudo vai bem. Mas a verdadeira fé se revela nas noites escuras, quando não há sinais claros, quando tudo parece perdido. É fácil confiar quando a vida sorri, mas a fé que transforma é aquela que permanece firme quando o horizonte se turva. Fé é movimento. Não se trata de sentar e esperar que tudo aconteça sem esforço, mas de agir com confiança, mesmo quando não se vê o resultado imediato. É semear sementes sem saber exatamente quando elas germinarão, mas com a certeza de que, no fundo da terra, um milagre já está acontecendo. Na vida, cada pessoa passa por momentos em que a fé é posta à prova. Pode ser uma doença, uma perda, um fracasso ou uma traição. Nesses momentos, a dúvida se instala e a esperança parece desaparecer. Mas é aí que a fé se torna um farol. Ela não apaga a tempestade, mas ilumina o caminho para seguir em frente.
Fé não significa ausência de medo. Muitas vezes caminhamos com fé e medo ao mesmo tempo. A diferença é que a fé escolhe seguir em frente apesar do medo. A fé não exige provas. Ela é alimentada pela confiança. É como pular em um rio com a certeza de que a água o sustentará. Um erro comum é acreditar que a fé depende da religião. E embora as religiões possam ser belos canais para cultivá-la, a fé vai além de toda doutrina. É uma experiência íntima, pessoal e única. Você pode chamá-la de confiança na vida, no universo, no divino ou em sua própria alma. O nome não importa. O essencial é aquela certeza silenciosa de que há algo maior do que você sustentando sua existência. A fé também se expressa na vida cotidiana. Está presente no agricultor que semeia sem garantia de chuva, na mãe que zela pelo filho, confiando em seu futuro, no doente que segue em frente apesar da dor, no sonhador que trabalha por aquilo que ainda não existe. A fé não é alheia à vida cotidiana. É o pulso que a sustenta. A fé que move montanhas não é uma fé que controla, mas uma fé que confia. Ela não busca forçar o universo à sua vontade, mas sim alinhar-se ao fluxo do divino. É entender que nem sempre recebemos o que pedimos, mas sempre recebemos o que precisamos. A fé não exige, ela agradece. Ela não ordena, ela confia. Cultivar a fé requer prática. Uma maneira de fortalecê-la é lembrar de momentos em que o impossível se tornou possível, quando você recebeu uma ajuda inesperada, quando a vida o surpreendeu com bênçãos, quando você menos esperava. Essas memórias são a prova viva de que você sempre foi apoiado, mesmo quando pensava que não. Outra prática é a oração ou a meditação. Não importa a forma, o importante é abrir seu coração para o mistério, liberar seus fardos para o invisível e permitir que a paz entre. A oração nem sempre muda as circunstâncias, mas sempre muda a pessoa que ora. A fé é nutrida nesses momentos de conexão. A fé também é fortalecida pelo compartilhamento. Quando você ouve histórias de outras pessoas que superaram as provações graças à sua confiança, seu próprio coração é inspirado. A fé é contagiante. Uma centelha acende outra. E da mesma forma, quando você compartilha seu testemunho, você se torna um farol para aqueles que atravessam a escuridão. Nos relacionamentos, a fé é essencial. Acreditar no outro, confiar que ele pode crescer, que ele pode se curar, que ele pode transformar suas vidas. É um ato de profundo amor. Muitas vezes, alguém precisa que o outro acredite nele para ousar acreditar em si mesmo. Essa fé compartilhada pode fazer milagres. A fé também nos ensina a abrir mão do controle. O ego quer certezas, garantias absolutas. Mas a vida não oferece tais garantias. A fé nos convida a dar passos rumo ao desconhecido, a aceitar que nem tudo pode ser compreendido, a caminhar confiando que cada trecho do caminho tem um propósito. Hoje, quero propor um exercício. Pense em uma área da sua vida em que você sente dúvida ou medo. Escreva-a em um pedaço de papel e, ao lado, escreva uma frase de confiança. Eu escolho acreditar que a vida me sustenta. Leia essa frase todos os dias e permita que sua mente e seu coração sejam imbuídos dessa verdade. Aos poucos, você notará como sua confiança cresce. Lembre-se de que a fé não é um sentimento constante. Haverá dias em que você a sentirá forte e dias em que ela parecerá desaparecer. Não se castigue por duvidar. Até mesmo a dúvida pode fazer parte da jornada da fé. O importante é escolher confiar repetidamente, mesmo que sejam pequenos passos. A fé que move montanhas nem sempre muda as circunstâncias externas, mas sempre transforma o interior. Ela lhe dá força onde não havia, esperança onde tudo parecia perdido, alegria onde antes havia desespero. E quando seu interior se transforma, a maneira como você encara o mundo também muda. No fim das contas, a fé é uma ponte. Ela conecta o visível com o invisível, o humano com o divino, o limitado com o eterno.
E quando você escolhe atravessá-la, descobre que nunca esteve sozinho, que sempre houve uma presença que o sustentava, o guiava e o amava. Capítulo 28. O poder da escolha. Todos os dias, desde o momento em que acordamos até fecharmos os olhos para dormir, tomamos decisões. Algumas parecem pequenas, quase automáticas. Que roupa vestir, que comida preparar, que palavras dizer. Outras, no entanto, têm o poder de mudar o curso de nossas vidas, aceitar um novo emprego, terminar um relacionamento, perseguir um sonho. A verdade é que, tanto nas grandes quanto nas pequenas, nossas vidas inteiras são tecidas com fios de escolha. O poder da escolha é um dos maiores presentes que recebemos. Ele nos lembra que não somos meros passageiros na jornada da existência, mas co-criadores do caminho. Embora não possamos controlar tudo o que acontece, sempre podemos escolher como responder. Essa escolha é, em última análise, o que define quem somos e quem nos tornamos. Às vezes, esquecemos esse poder. Acreditamos que estamos à mercê das circunstâncias, do que os outros decidem, do que a sociedade dita. Mas mesmo em meio às limitações externas, sempre resta um espaço para a liberdade interior. A escolha da atitude com que enfrentamos cada situação. Essa escolha, embora invisível, transforma tudo. Pense em alguém passando por um momento difícil. Eles podem escolher desistir ou seguir em frente com esperança. A situação externa não muda imediatamente, mas a forma como a encaram faz toda a diferença. A escolha se torna a chave que abre a porta para a resiliência. O poder da escolha também se manifesta espiritualmente. Todos os dias, você pode escolher viver com consciência ou indiferença, abrir ou fechar o coração, nutrir a fé ou alimentar a dúvida. Ninguém mais pode tomar essa decisão por você. Seu crescimento interior depende das escolhas constantes que você faz, mesmo nas situações mais mundanas. A escolha nem sempre é fácil. Muitas vezes envolve abrir mão do conforto, enfrentar medos e desafiar crenças. Mas cada vez que você escolhe corajosamente o que está alinhado com a sua essência, sua alma se fortalece, e essa força o acompanha nos próximos passos. Um erro comum é acreditar que não escolher é uma saída. Mas mesmo quando você escolhe não escolher, você já está escolhendo. A vida nunca para, e cada escolha, ou a falta dela, tem consequências. É por isso que é tão importante perceber que escolher com intenção é escolher com poder. O poder da escolha também reside em abrir mão do que não lhe pertence. Nem tudo o que entra em sua vida precisa ficar. Você pode escolher quais pensamentos habitar, quais relacionamentos cultivar, quais palavras dizer. Você não é escravo do que aprendeu ou herdou. Você sempre tem a capacidade de escolher novamente. Uma prática poderosa é fazer uma pausa antes de reagir. Quando alguém o magoa, seu impulso pode ser revidar com raiva. Mas aí você tem um espaço de escolha. Você quer reagir a partir da mágoa ou responder de um lugar calmo? Esse breve momento, esse espaço entre o estímulo e sua resposta, é onde reside sua maior liberdade. A escolha também molda seus hábitos. O que você escolhe repetir a cada dia se torna parte de você. Se você escolher a gratidão, sua perspectiva muda. Se você escolher a reclamação, sua energia se esgota. Se você escolher o amor, sua vida se expande. Todo hábito é a soma de pequenas escolhas consistentes, e cada escolha o aproxima ou o afasta da pessoa que você sonha ser. A liberdade de escolher traz consigo uma grande responsabilidade. Você não pode sempre culpar os outros, o destino ou a sorte. Cada escolha que você faz constrói seu presente e seu futuro. E embora você nem sempre possa controlar o resultado, você pode assumir a sua parte com amor. Nos relacionamentos, o poder da escolha se expressa na decisão de amar todos os dias. Amar não é apenas um sentimento, é uma escolha constante. Escolher compreender em vez de julgar. Escolher perdoar em vez de guardar ressentimento. Escolher permanecer em vez de fugir. O verdadeiro amor não se sustenta apenas pela emoção,
mas pela escolha diária de cuidar do outro. Essa escolha também se estende a cuidar de si mesmo. Você pode escolher se tratar com ternura ou com dureza, ouvir seu corpo ou ignorá-lo, nutrir sua alma com o que a eleva ou com o que a entorpece. Cuidar de si mesmo é uma escolha consciente, não um luxo. Hoje, quero convidá-lo para um exercício prático. Faça uma pausa e anote 3 áreas da sua vida nas quais você sente que não está fazendo escolhas conscientes. Pergunte a si mesmo: que escolha eu poderia fazer hoje que me aproximasse da minha paz interior? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Apenas dê um passo. Uma escolha pode ser o início de uma transformação profunda. O poder da escolha também está relacionado ao desapego. Quando você escolhe deixar ir, você escolhe a liberdade. Quando você escolhe perdoar, você escolhe a paz. Quando você escolhe confiar, você escolhe a esperança. Cada decisão que você toma para o seu crescimento se torna um ato de amor por si mesmo e pela vida. A escolha, em essência, é um ato criativo. Com cada decisão, você pinta uma pincelada na tela da sua existência. Às vezes as cores são claras, outras vezes escuras, mas todas fazem parte da obra que é você. E embora você nem sempre possa mudar o que já foi pintado, você sempre pode escolher qual cor adicionar em seguida. No final, o poder da escolha é um lembrete de que você nunca é completamente impotente. Você pode não controlar o que acontece lá fora, mas sempre pode escolher sua resposta interior. E essa escolha é o que determina sua liberdade, sua paz e seu caminho. Assim, a vida deixa de ser algo que você simplesmente suporta e se torna algo que você cocria junto com o mistério. Porque cada escolha, não importa quão pequena, é uma semente que o universo coleta e multiplica. E quando você escolhe entre amor, gratidão e fé, as montanhas mais altas começam a se mover.